Quando falamos em infraestrutura, é comum pensarmos em estradas, portos, ferrovias. Mas e se pensássemos a natureza como parte dessa equação? E se reconhecêssemos que florestas em pé, rios saudáveis e modos de vida tradicionais também são infraestruturas fundamentais para o bem viver e o equilíbrio do planeta? Nesse episódio de Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos refletir sobre um novo olhar para a relação entre sociedade e natureza. A agroecologia como um caminho de produção de alimentos que respeita a vida e a natureza como infraestrutura essencial para o futuro das populações e da terra. Quem está conosco nessa conversa é Maura Arapiun, ela que é liderança indígena da região do Baixo Tapajós. Maura, muito bem-vinda, grato pela presença. Obrigada pela participação, obrigada pelo convite. E é uma honra poder fazer parte desse bate-papo também com vocês. Maura, desde que te ouvi a primeira vez, assim, ficou muito marcado, né? E a gente fez esse convite justamente por você ter esse olhar especial, né, para o território e para a infraestrutura, né? A natureza como infraestrutura realmente é uma coisa diferente, né? Agora, olhando um pouquinho para trás, 2024 nós tivemos uma grande estiagem e que afetou o modo de vida, água potável, comida. Como é que foi essa realidade na produção e na segurança alimentar no território? Então, o ano de 2024 foi um ano assim, de um desastre climático, né, que nós vivemos aqui na região do Baixo Tapajós, não somente aqui na região do Baixo Tapajós, mas em como outras regiões também. Mas falando especificamente da minha região, da minha realidade, foi um ano assim que nós vivemos um estado de calamidade pública. Nós chegamos a falar sobre isso, que não era mais uma emergência, né, mas uma situação de calamidade pública devido a toda a situação que os povos tradicionais se encontravam naquele momento. Muitas aldeias, muitas comunidades sem acesso à água potável, sem uma alimentação de qualidade, sem, muitas das vezes, conseguir fazer o seu próprio trabalho da agricultura familiar. A gente sabe que nós vivemos, os povos tradicionais, comunidades ribeirinhas, povos quilombolas e especificamente povos indígenas, a gente vive da agricultura familiar. Então foi algo assim, um impacto muito grande nessa situação, onde nós nos encontramos muitas das vezes com a escassez até mesmo da alimentação em nossa mesa, devido à grande estiagem e também principalmente à grande queimada que ocorreu na nossa região. Então foram animais ficando escassos, foram peixes ficando escassos, foram a segurança alimentar sendo afetada diretamente por conta dessa mudança climática que a gente vem enfrentando a cada dia. Maura, e olhando assim para essa realidade, quer dizer, o que vem ao auxílio do pequeno em relação à infraestrutura, em relação a financiamento, quer dizer, esse auxílio, essa infraestrutura básica mínima necessária, chega no território? Não, é o que a gente vem sempre discutindo, né? A falta de políticas públicas voltada para essas populações. A infraestrutura em si, ela não é segura, não é assegurada para nós, enquanto populações tradicionais, não é assegurada a política de assistência, então afeta diretamente essa infraestrutura que a gente fala sobre o direito à estrada, o direito à agroecologia, o direito à forma de como nós vivemos e nos lidamos com a natureza, nessa relação entre povos e natureza. Muitas das vezes ela não é levada em consideração e ela não é pensada para nós. Então, essa política não chega, né, para os povos, não chega para as comunidades tradicionais e ainda pouco é pensada para eles, né? Então, essa dificuldade que a gente enfrenta de acessar essas políticas, ela ainda é uma realidade muito distante. E como é que você enxerga, Maura, essa relação da agroecologia com o desenvolvimento da Amazônia? Como é que você vê, por exemplo, essa questão da agroecologia e a infraestrutura social e ambiental para o território? Quer dizer, como é que isso dialoga? Sim. A relação que nós temos com o meio ambiente, com a natureza, com a agroecologia, ela é uma infraestrutura para nós, enquanto povos indígenas, né? Enquanto povos tradicionais. Mas nós não vimos uma infraestrutura como os grandes empresários, como as pessoas que pensam numa infraestrutura
vamos ter que abrir uma estrada de ferro, vamos ter que desmatar porque isso é infraestrutura. Nós não temos essa relação, nós não temos esse pensamento. Nós temos um pensamento de homem, natureza, biomas, povos tradicionais, com tudo, e aqueles que habitam dentro da natureza. A gente costuma falar que nós estamos interligados não somente ao visível, mas também ao invisível, né? Então a gente leva muito em consideração aquilo que está muito além dos nossos olhos. Ao contrário de como os grandes e megas projetos pensam que você abrir mais uma estrada, você vai estar levando infraestrutura. Como por exemplo, o grande projeto que nós temos para cá, para a região, que é a abertura da Ferrogrão. Para muitos políticos é um mega projeto, é uma arte para eles, né? Só que para nós é visto de uma forma desrespeitosa, algo que vai ferir não somente o meio ambiente, mas os seres que nela habitam e além do invisível, né? Além do visível. Então, essa relação, nós somos pessoas que produzimos, somos pessoas que queremos a infraestrutura, mas uma infraestrutura pensada e respeitada através dos povos indígenas e das pessoas que habitam dentro daquela natureza, dentro daquele espaço onde vai ser pensado em implantar qualquer outro projeto. Nós não desmatamos somente para pensar somente no financeiro, mas vai muito além do que está ali habitado naquela terra, onde nós vamos plantar, onde nós vamos retirar. Se nós retiramos uma árvore, nós retiramos com uma consciência, né, de que aquilo não está somente sendo retirada, mas sim algo que vai ser plantado naquele solo, ao contrário dos grandes projetos, né, que não é pensado nessa situação. Simplesmente uma infraestrutura que é pensada para o capitalismo e não uma infraestrutura que é pensada para os povos que nela habitam. A gente sabe que quem põe a comida na mesa é o agricultor familiar, é o pequeno produtor, né? Justamente aonde você me colocou, né? Que vocês enquadram e buscam esse trabalho. Agora, essa produção da banana, da melancia, da mandioca, enfim, do açaí, né, da castanha, enfim, tantas outras produções que respeitam, né, esses princípios da agroecologia. Como é que a gente faz para ter mais visibilidade? Qual é a infraestrutura necessária para que essa produção chegue na mesa, chegue nas cidades, né, realmente seja colocada para as pessoas? Então, hoje eu costumo falar que comer saudável está se tornando muito mais caro. Mas por quê? Por conta dessa falta de infraestrutura pensada para os pequenos agricultores. A gente costuma falar, se o campo não planta, a cidade não come, né? Então é muito pensar isso. Hoje os pequenos agricultores, eles enfrentam principalmente a dificuldade no escoamento do plantio, né? Da alimentação, seja o feijão, seja a melancia, seja a mandioca. Então não tem uma infraestrutura, não tem uma estrada adequada, não tem uma forma de transportar essa alimentação com segurança e com qualidade. Nós não temos um armazenamento, o pequeno agricultor tem dificuldade no armazenamento, porque não tem uma política voltada para eles. A dificuldade no acesso ao financeiro, a projetos, para que se tenha um plantio de qualidade, um armazenamento de qualidade, um transporte de qualidade, ela ainda é uma realidade muito distante do pequeno agricultor. Nós temos dificuldade, principalmente no que se diz na questão da saúde do produtor também, né? E também da qualidade do plantio. Porque o pequeno agricultor, ele não usa veneno para irrigar suas plantações. É natural. Então, quando você não consegue ter subsídio para trabalhar com qualidade, a realidade de colocar a alimentação na mesa e trazer para a cidade, ela se torna muito mais distante. Então, se os governos, se busca uma forma de implementar políticas que vai facilitar esse transporte com qualidade do produtor, muitas mesas irão comer saudável, as pessoas irão comer de forma que não vá agredir a saúde. Nós vamos ter uma facilidade e tá trazendo, valorizando o trabalho do pequeno agricultor, né, do agricultor familiar, que está lá na aldeia, que está lá no quilombo, que está na comunidade tradicional. Você vai estar valorizando uma comida saudável. Então não é pensada ainda políticas que dê essa assistência necessária para quem de fato planta de forma saudável.
Mauro, a sensação que a gente tem é um pouco isso, né? Falta extensão rural, falta informação técnico-científica às vezes, apoio para o adubo orgânico que seja, quer dizer, um trabalho de qualificação, um trabalho de governança territorial, né? Porque muitos não têm nem o título da propriedade e aí não conseguem os investimentos. Quando os investimentos estão disponíveis, quer dizer, então existe todo um trabalho a ser feito, e como é que as comunidades tradicionais, os povos indígenas e quilombolas estão fazendo para entrar ou para abrir espaço nessa agenda, que é uma agenda de necessidade. Eu vejo que as mulheres têm um papel fundamental nisso, né? Sim, nós temos assim, acho que, não acho, tenho certeza que a linha de frente aqui da nossa região, principalmente, são as mulheres na frente da agricultura, da agroecologia, né? Não que os homens não estejam, a gente costuma falar que a gente sempre trabalha junto, mas as mulheres elas têm desempenhado um papel assim, muito fundamental na defesa da agroecologia e principalmente na defesa do território. A gente sabe que nós enfrentamos a grande dificuldade na expansão territorial, né, como tu bem falaste, e a gente acaba tendo um certo conflito com os latifundiários, né, que compram as terras, que muitas das vezes fazem o arrendamento de terras, e isso também é um certo problema para nós, porque os latifundiários, os criadores, os que plantam a soja do agronegócio, eles usam, de uma certa forma, toneladas de agrotóxicos que são despejados na sua terra, num plantio, e afeta diretamente o plantio do pequeno agricultor que não usa. Então, essa dificuldade e essas pragas, aliás, essas pragas que saem do plantio do grande produtor, vai diretamente para o pequeno agricultor e acaba afetando. Então, não somente isso, mas também a saúde das mulheres, a saúde das crianças, vai estar dentro de um pacote inteiro de desastre, e principalmente de desastre ambiental, né? Então, as mulheres elas estão-se na linha de frente, assim, têm desempenhado esse grande papel na defesa, no fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar. Então, assim, mas o quanto ainda se falta pensar numa assistência de qualidade para essas mulheres, projetos que vá, de fato, incentivar e fazer com que elas continuem no seu trabalho, porque vai muito além de um trabalho. A conexão que a mulher tem com o plantio vai muito além do que é pensar no capital, no capitalismo, no financeiro. É uma relação de ser humano, de pessoas com a natureza. É feito um trabalho que não é pensado somente no que eu vou plantar, mas no que eu vou plantar, no que eu vou colher e no que eu vou oferecer para as pessoas que vão se alimentar daquilo que eu estou plantando, daquilo que eu estou levando e oferecendo para o consumidor. Então, assim, as mulheres elas têm desempenhado, e eu cito assim com muito orgulho uma das lideranças sindicalistas aqui da nossa região, que é a Ivete Bastos, né, que é uma pessoa assim que trabalha agroecologia, falou diversas vezes da dificuldade que foi ano passado, de quanto as suas plantações foram agredidas, quanto teve dificuldade de trazer a alimentação para a cidade, de quanto isso é dificultoso, principalmente falando enquanto mulher de uma comunidade tradicional. A gente traz como referência aqui que esses produtores, esses pequenos produtores das comunidades, das aldeias, eles conseguem trazer para fazer uma feira que é chamada Feira Orgânica, né, que é na Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui na UFOPA, onde eles conseguem fazer, né, essa troca até mesmo uma troca de saberes, de plantio, de como trabalhar ali, como manejar. Então, eu acho que das dificuldades também principais é nessa forma de onde eu vou vender o meu produto, né? Que às vezes a gente acaba tendo que disputar valores e preço com alguém que planta de uma forma com veneno, posso dizer assim, com alguém que planta e que traz para a mesa do consumidor uma comida saudável. Então tem essa certa disputa, né, dentro do mercado também, de onde eu vou vender o meu produto e de como eu vou oferecer para os consumidores. Mauro, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente, com coisas simples, poderia facilitar a vida do produtor rural, da agricultura familiar. Por exemplo, entrepostos refrigerados.
né? Onde eu pudesse, por exemplo, guardar aquele peixe que eu vou vender, ou aquela fruta que é mais sensível. Quer dizer, um caminhão que possa recolher isso, um caminhão pequeno, né, que tenha condição de trafegar com mais facilidade, recolher essa produção e levar para a cidade. Enfim, tem tantas coisas que são simples, né? A ponte que dá acesso à comunidade que está num estado deplorável, né? Então aí você está falando de duplicação de uma rodovia, enquanto você não tem ali um acesso mínimo da pessoa para escoar a produção e, na pior das hipóteses, ainda às vezes com uma necessidade urgente de saúde e está ali presa no território, na aldeia, né, na sua terra, sem conseguir chegar num acesso de saúde adequado, né? Então, essa necessidade a gente precisa trazer para as decisões, para a política pública, né? Como é que a gente faz isso? Vocês têm se organizado, vocês têm elencado essas demandas de uma forma que a gente consiga ampliar essas vozes? Então, acho que não é falta de demanda, não é falta da gente falar de onde que dói, de como que poderia ser feito, né? Porque a gente sempre vem falando dos pequenos produtores e da dificuldade que se tem nesse armazenamento, nessa escoação. Eu vou trazer só como um exemplo a minha aldeia, que fica a 16 quilômetros longe da margem do rio e a 7 horas longe da cidade, através de uma embarcação fluvial, né? Lá a gente tem plantio de maracujá, meu irmão planta maracujá hoje em dia, ele me falou assim com muito orgulho que hoje ele tem assim, vai dar muito maracujá, mas aí a gente não tem um local para armazenar, a gente não tem um transporte para trazer esse produto até a comunidade mais próxima, onde vai pegar a embarcação para chegar até a cidade. Então, não é pensado esses mínimos detalhes, sabe? Essa coisa mínima que era para ser pensado para o pequeno produtor, de uma forma assim, que vai pensar que ele está produzindo de uma forma de qualidade, né? Um produto de qualidade para o consumidor, mas não é pensado de como que ele vai conseguir trazer esse produto dele. Né? Não tem uma estrada adequada, não tem um transporte adequado, não tem um local para colocar. Se não vendeu tudo, onde eu vou armazenar? Se aquela fruta que é mais sensível, onde que eu vou colocar? Se aqueles legumes que precisam ser armazenados com qualidade, onde eu vou colocar? Não tem essa política pública pensada para o pequeno produtor. Então, e nem tem ainda subsídios para que eu vá colocar na aldeia ou na comunidade um local específico para isso. Então, é necessário ser pensado e repensado novamente com carinho de que forma eu vou estar inserindo cada vez mais uma alimentação saudável para o consumidor. Eu acredito muito assim que nós estamos, atualmente a gente fala muito sobre COP30, mudanças climáticas, é o que mais a gente ouve, mas a gente não está ouvindo qual é o subsídio que eu vou levar para essas pessoas que estão na Amazônia, para permanecer no território, para continuarem produzindo, para continuarem defendendo essa Amazônia, esse território que a gente tanto fala, né? Então, são apenas discurso, são apenas palavras, mas na prática não é pensado, né? Essas políticas de assistência, uma política que vai garantir a permanência dentro do território com qualidade, com uma saúde de qualidade, com uma alimentação de qualidade, com uma existência de qualidade dentro do próprio território. Então, acho que isso, se as esferas governamentais, tanto municipal, estadual e federal, pensassem nessas políticas, muita coisa teria mudado e nós não estaríamos esperando por uma cesta básica do governo durante a grande estiagem, durante a grande seca ou até mesmo durante a grande cheia, né? Que só é pensado as políticas emergenciais, mas não uma política concreta. Maura, muito obrigado. Você falando, eu lembrei, por exemplo, do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como é que isso pode fazer, né, com que esse alimento chegue nas escolas, por exemplo, um alimento de qualidade, orgânico, né, produzido na região, estimulando as pessoas a produzirem com consciência, né. Eu, assim, sou muito grato mesmo. Só tô falando, assim, sobre essa política da merenda escolar saudável nas escolas, né, me remeteu, assim, a uma memória que a gente tem uma região que, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o pequeno produtor estava ali vendendo a sua galinha, levando os ovos para as escolas, a castanha, o milho, tudo, assim, passou um filme na cabeça de que realmente
estão começando a pensar em inserir uma alimentação saudável, né, para as crianças que estão na aldeia, e por que não pensar para quem está na cidade também, porque o povo que está na cidade, ele precisa comer saudável. Então, mas ainda é uma iniciativa muito pequena, perto do que a gente está, da necessidade que a gente tem. Então, é pouco, mas está começando, e eu espero que isso continue, que isso incentive outras pessoas a plantarem, a produzirem, e outras escolas também aderirem a essa política que, assim, é muito importante para a garantia, para a segurança alimentar das populações que estão precisando também comer saudável. Tá ótimo, Maura. A gente também vai falar sobre isso aqui, a importância dessa bioeconomia, né, num próximo programa. Eu quero dizer assim que pensar a natureza enquanto infraestrutura é reconhecer que não há um futuro viável sem ela. É pensar a agroecologia e afirmar que o desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos quando os territórios e os seus povos são respeitados e fortalecidos. Este foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Nos encontramos no próximo, com mais reflexões sobre os caminhos possíveis para um Brasil que se desenvolve com justiça social e ambiental. Até lá! Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência, vamos apagar o apagão da inconsequência, vamos apagar o apagão... A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudia Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudia Oliveira e edição de Geider Dias.